Deus abençoe a todos que estão firmes nesse propósito. Mês de agosto, mês da voz de Deus, para a vida de todos que querem ouvir a voz do Espírito Santo e crescer espiritualmente. Nós convidamos a todos de qualquer denominação e também você amigo católico, você amigo espírita, não importa qual segmento, se você ora ao Senhor Jesus, se você procura examinar as Escrituras, então você pode participar, deve participar e você deve buscar o Senhor Jesus. Nós temos a consciência que só o Senhor Jesus é que pode nos salvar, não há outro. Não há igreja, não há religião, somente o Senhor Jesus é que pode nos salvar. A palavra que nós vamos ler hoje está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Você pode pegar aí na sua Bíblia. Se você não tem essa cartela para acompanhar, você pode mandar uma mensagem no Zap que nós vamos enviar para você, ou você pode baixar no Facebook, nós colocamos, em outras plataformas nós colocamos essa cartela. Vamos iniciar a live com uma oração. Ao Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, nós estamos firmes nesse propósito do mês de agosto, um mês da voz de Deus, meu Pai, porque nós sabemos que o mal, ele tem procurado falar nesse mundo a mente de muitas pessoas. Tem pessoas que ouvem uma voz falando para ela tirar a própria vida. Tem pessoas que ouvem uma voz falando para ela se cortar. Tem pessoas que ouvem uma voz falando que ela não vai vencer, que ela não vai ser feliz, que tudo para ela vai dar errado, que não adianta ela lutar, que ela já perdeu, que a família dela não tem jeito. Mas eu tenho a certeza que essa voz é uma voz maligna, satânica, e a voz do Senhor é uma voz que levanta, que sustenta, como o Senhor, em muitas palavras da Bíblia, o Senhor disse aos seus servos: eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um bom Deus, e o Senhor honra aqueles que te servem. Então, meu Pai, que todos que têm participado dessa live possam ouvir a sua voz, Espírito Santo, e se fortalecer na sua fé. Que a palavra de hoje venha nos despertar e nos salvar. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, para você que vai acompanhar conosco, você que está firme nesse propósito. 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala assim: a extrema corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Parei um pouquinho aí no versículo 5. Isso é muito forte. Olha a situação em que muitos homens estão nesse tempo. Nós estamos nos últimos dias. Nós não sabemos ao certo a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos ao certo quando o Senhor Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja, mas sabemos que estamos nos últimos dias e vai ser natural você ver pessoas mais ruins, pessoas ignorantes, pessoas sem amor ao próximo. Cada dia tem sido mais difícil você vê pessoas que acabam ignorando o próximo, isso no mundo inteiro. E é importante que nós, eu, a senhora, o Senhor, que deseja mais do Espírito Santo, você possa ouvir a voz de Deus
para que ele possa te guiar. E ele diz assim, no versículo 5, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. Versículo 6, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Olha como que a palavra, ela fala dessas pessoas que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Essa situação desses homens eram de pessoas que não eram mais sensíveis à voz de Deus. E são pessoas que não estavam dispostas a fazer a vontade de Deus. E aqui no versículo 9 ele diz, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Aí no versículo 10 está aqui, exortação à perseverança na sã doutrina e ao testemunho em todo o tempo. Vamos no versículo 10 agora. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Marque aí na sua Bíblia, versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Marque aí na sua Bíblia, porque é muito importante que a senhora e o senhor tenha consciência quando o assunto é você viver uma vida com Deus. Porque tem pessoas que ela não consegue ser cristão, ela não consegue caminhar verdadeiramente com a palavra, justamente por conta da perseguição. Eu já ouvi muito isso. Pessoas que elas percebiam que quando elas começavam a frequentar uma determinada igreja, elas começavam a jejuar, a se apegar a Deus, as lutas na casa dela aumentavam, as lutas na família dela aumentavam. Então essas pessoas acabavam deixando de buscar, para que, achando que se ela não estivesse na igreja buscando, as coisas para ela em casa seriam mais tranquilas. Se ela estivesse ali participando do mundo junto com a sua família, as coisas para eles seriam mais tranquilas. E não é, porque é melhor a pessoa passar por lutas, por dificuldades, sendo uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, do que ela viver esse mundo e ela perder o maior bem, que é a salvação da alma. E no versículo 12 ele fala, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. O que é isso? O que é uma vida piedosa? É uma vida de uma pessoa que quer servir a Deus na igreja dela, no trabalho dela, dentro da casa dela, sempre que ela tentar anunciar, vamos falar da piedade espiritual. Tem a piedade, uma vida piedosa social, ela gosta de doar uma cesta básica,
ela doa comida, ela é uma pessoa solícita para ajudar o carente. Isso é bonito, isso é muito bom, maravilhoso. Mas essa vida piedosa em Cristo Jesus é quando a pessoa ela se inclina para atender a alma sofrida. Ela começa a anunciar a salvação, aonde ela vê uma pessoa, ela quer falar. Agora à noite, depois que nós saímos da igreja, eu fui deixar algumas senhoras que nós acompanhamos, as vozinhas, em casa. Eu vi um senhor sentado. Bem no escuro. Ele estava sentado, estava ali fumando. Olha que forte isso. Não falando da vida de ninguém. E eu olhei para ele e o Espírito Santo falou comigo: vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. Aí eu fui lá falar, levei para ele o nosso telefone, que é o grupo de oração. E eu falei: irmão, liga para mim. Eu vou te colocar no nosso grupo de oração. Nós mandamos a oração. E vai ser um prazer ajudar o senhor. Eu falei para ele assim: eu estava ali te vendo ali e eu fiquei incomodado para falar com o senhor. E aí ele me contou que está caminhando, mas ainda não está fácil. Então você vê, a piedade em Cristo Jesus é isso. É você querer anunciar Jesus para todo mundo. É você falar o máximo de Jesus para o vizinho, para aquele conhecido do trabalho, aquela pessoa que você vê passar na rua. Às vezes até a pessoa, ela passa na rua e a pessoa dá bom dia, boa tarde, boa noite, ela cumprimenta, mas ela acaba deixando de anunciar as boas novas, que é o Evangelho, que é a nova vida que vem por meio da fé em Jesus Cristo, da entrega para Ele. E como ele diz aqui no versículo 12, 2 Timóteo 3, versículo 12, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E essa perseguição você vai sofrer de fora da igreja e você também vai sofrer dentro da igreja. Que aqueles que não querem viver uma vida piedosa vão te olhar com maus olhos, vão achar que você quer aparecer e não é. Você está servindo ao teu Senhor. No versículo 13 ele diz assim: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha o que ele fala dos homens maus. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Isso é muito forte. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Muito forte essa palavra. Principalmente, eu sinto ela muito forte porque desde criança eu aprendo isso e nós temos que permanecer nisso. E se você começou a servir a Deus, aonde você está, não importa a denominação, não importa a religião, mas se o seu foco é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, Deus ele vai honrar a sua fé, não importa a luta, o problema, o Espírito Santo vai falar com você e vai te guiar na sua caminhada. Aí ele diz assim, no versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Muito forte essa palavra. Gloriosa essa palavra. E nós temos que estar sempre buscando, meditando. O que importa para nós
O que importa para mim, para a senhora, para o Senhor, é ouvir a voz do Espírito Santo. Nós não podemos viver no automático. Não importa se você que está aí assistindo conosco, ou você que vai assistir a gravação depois, não importa se você é da Assembleia, da Batista, da Deus e Amor, não importa se você é da Congregacional, Mundial, Universal. Quando nós partimos dessa terra, o que muitas pessoas não pensam é que quando nós morrermos, Deus não vai perguntar de qual denominação você era. Ele não quer saber, não vai querer saber, para ele não importa a denominação. Para o nosso Deus, não importa a sua posição dentro da igreja. Pastor, diácono, presbítero, bispo, obreiro, missionário, diaconisa, seja o que for, qual posição você tem dentro da igreja. O que Deus vai querer de nós é se nós formos uns servos bons e fiéis. E quem é o servo bom e fiel? É o servo que dá ouvido ao que o seu Senhor fala. Tanto que na palavra dos talentos, ele falou para os 3 que eles tinham que multiplicar o talento. E o servo mau e negligente, ele enterrou o talento. Por que ele enterrou? Porque ele não quis dar ouvido ao que o Senhor tinha falado. E os servos que ouviram, eles correram a multiplicar o talento. E esse multiplicar o talento, ele é obedecer à palavra. Ele é viver uma vida de comunhão, de sacrifício, de entrega total. Essa entrega tem a ver com ganho de almas. E nós não ganhamos alma para a igreja. Nós ganhamos alma para o reino dos céus. Se uma alma que eu estou evangelizando, ela não quer estar na minha igreja, ela tem que ir a uma igreja. Eu tenho que ajudá-la a ir a uma igreja. Ela tem que se encontrar em algum lugar. Não que a igreja vai salvar, pois quem salva é Jesus, mas ela tem que se encontrar em algum lugar onde ela possa ouvir a palavra, onde ela possa tomar ali a Santa Ceia, ouvir testemunhos, se envolver no trabalho da igreja para ajudar o próximo. Ela tem que avivar a sua fé. Então não importa a igreja que o Espírito Santo vai colocar ela, mas ela precisa ser salva, porque nós salvamos para o reino dos céus. Quando nós partirmos dessa terra, nós não vamos apresentar a Deus de qual igreja nós éramos. Nós vamos apresentar a Deus quem nós éramos de verdade. Quem nós fomos nessa vida. Quem nós estávamos sendo diante de Deus. Porque diante das pessoas nós podemos ser muitas coisas. Podemos ser pessoas boas, legais, sabe? Querer estar bem com todo mundo. Aparentemente parece até que a gente não tem nenhum pecado, nenhum problema, nenhum defeito. Sendo que somos pecadores, somos falhos. Se cada um fosse conviver com o outro intimamente, veria muito mais as suas falhas. Mas nós também vivemos pela fé. Eu sempre falo com Deus que quando Deus me chamou, Ele sabia das minhas falhas, dos meus defeitos. Mas Ele me escolheu mesmo assim e tem me ajudado, porque Deus é que nos ajuda. É Deus que te ajuda nas suas falhas, é o Espírito Santo que te corrige. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo que fala com você aonde você tem que fazer, você tem que acertar, aonde você tem que mudar. E ainda que para você não está fácil, pastor, para mim, tem coisas para mim que eu ainda estou vencendo. O Espírito Santo vai te ajudar. Esse propósito que o Espírito Santo colocou no nosso coração para passar para todos que querem, todos. Porque as coisas de Deus, elas devem ser buscadas. Tem que haver um desejo. Como eu estava pregando na quarta-feira, sobre aquele quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então é importante que a pessoa tenha sede. Deus, ele fala, darei de graça da fonte da água da vida. Mas por que que Deus, ele vai dar de graça? Porque alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. Quando nós ganhamos algo de graça, foi porque alguém pagou. E quem pagou o preço foi o Senhor Jesus. Ele pagou o preço por mim
Ele pagou o preço pela senhora, pelo Senhor, na cruz, para que nós, reconhecendo esse sacrifício, e como que eu reconheço esse sacrifício? Eu sacrifico também. Eu estou aqui agora, posso falar para a senhora e para o senhor, que alguns minutos antes da live eu estava cochilando, estava cansado, quase dormi, mas eu estou aqui na fé, porque eu creio que Deus ele há de me fortalecer e te fortalecer também, e Ele vai fazer essas lives chegar a alguém que está afastado, que está triste, que está perdido, e ela vai voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Satanás não quer que nós venhamos separar um tempo para Deus. Não estou falando de estar na igreja em si, estar na igreja é excelente, ficar na igreja o dia inteiro é excelente, passar a noite. Eu que já passei muitas noites quando era solteiro, eu morava na igreja, e casado também, eu e minha esposa ficamos muitos anos dormindo na igreja. A gente dormia mais na igreja do que na nossa casa, e é muito bom estar na igreja, mas nada é mais importante de que você separar o seu tempo para Deus, a sua comunhão. O que nós estamos fazendo aqui, você que abriu mão do que estava fazendo para participar comigo aqui da live, como eu falei, não é para o meu crescimento, nós não vamos ganhar nada com isso, nós estamos dando, e ao mesmo tempo que eu estou dando, eu estou recebendo. Pois bem-aventurado é aquele que dá mais do que aquele que recebe. E quem planta, colhe. Então, conforme eu luto para passar isso, eu estou colocando isso também dentro de mim. E para mim está sendo glorioso. Ainda que ninguém entrasse na live, eu ficaria falando aparentemente para ninguém, mas eu sei que o Espírito Santo iria fazer chegar, pelo menos nem que fosse a uma alma, porque Ele quer salvar. E Ele quer usar os seus servos para salvar. Nós sabemos, daqui a pouco nós vamos fazer a oração da meia-noite, nós sabemos que o mal tem usado pessoas para fazer as maldades. O mal, ele usa as pessoas. Talvez você tenha enfrentado isso no seu trabalho. Você vê quanto o mal tem usado alguém no seu trabalho para te afrontar. Eu já passei por isso quando eu trabalhava em empresas. O mal, ele usa pessoas para nos afrontar dentro da igreja. Ele usa pessoas. Quando eu passei em Angra, na igreja lá em Angra, eu ajudei uma pessoa que estava com uma doença. Eu fiz um propósito de 7 semanas orar pela vida dela. E na 4ª semana eu fui orar, ela foi na igreja, graças a Deus. E eu fui orar forte, ó. Eu orei uns 15 minutos ali. E o mal manifestou o espírito da resistência. Olha só. E o mal falou assim: eu vou te tirar daqui, maldito. Eu não esqueço disso até hoje. E eu falei assim: como que você vai me tirar? O mal falou na igreja: vou usar a liderança para te tirar. E nós enfrentamos muitas lutas. E eu sabia que as lutas que se levantam eram o mal trabalhando. Então passamos para orar mais, jejuar mais, olhar sempre com bons olhos, porque a batalha, ela nunca vai ser 100% física. A batalha vai ser espiritual. Pastor, estou enfrentando uma batalha na minha casa, na minha igreja, estou enfrentando uma batalha no meu trabalho. Tenha a consciência que a sua batalha é espiritual. E você tem que se revestir da armadura de Deus. Você tem que jejuar mais. Você tem que olhar pelos olhos da fé. Você tem, hoje à noite eu falei lá na reunião de libertação, você tem que fazer uso da autoridade que Jesus te deu e expulsar o mal que vem no seu caminho. E você tem autoridade sobre o mal. Você pode ter certeza que a sua palavra ela tem poder. E quando você falar, os olhos humanos não vai ver. Mas tenha fé que o mal não vai prevalecer no teu caminho. Porque Deus está com você. A palavra de Deus na sua boca. Essa palavra que nós estamos lendo aqui não é em vão. Cada versículo, cada letra que nós lemos aqui nos blinda e nos fortalece como igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. É a Ele que você pertence. Então, esse mês de agosto, se você quiser, se você tiver força de vontade,
Se você tiver condições, amanhã, 11h30 da noite, eu estarei na live. E se você não puder participar por causa de cansaço, sono ou qualquer outra situação, você pode participar depois, que vai ficar gravado, tanto aqui no Instagram e no outro canal também, no YouTube. E se você quiser o link, manda um oi pra gente, a gente envia um link. E essas palavras têm o intuito de te ajudar, de alguma maneira te ajudar, te fortalecer. Então, nós vamos estar amanhã, no domingo à noite, e todos os dias até o último dia de agosto. Agosto, o mês da voz de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fez isso para que a palavra dele chegasse àqueles que precisam ouvir mais a voz do Espírito Santo e querem crescer mais espiritualmente. É muito forte, porque você não tem que fazer nada por nós para que a gente possa insistir em ajudar. E como eu falei ontem na live, eu estou criando um e-book, Como Ser Selado no Espírito Santo. Nós vamos dar gratuitamente, não vamos vender, ninguém vai precisar da oferta. Nós vamos imprimir para dar na igreja, para quem for participar lá na igreja, e nós vamos mandar na rede social, no Zap, de quem quiser baixar, porque há coisas que nós não precisamos vender, ainda mais a palavra de Deus. Isso é muito forte. Como ser selado. Pastor, eu já sou batizado no Espírito Santo. Então você vai buscar o renovo, que quem é batizado tem que se renovar. E quem não é batizado tem que ser selado. E o Espírito Santo é quem fala conosco. É Ele que nos guia. Nós já estamos chegando próximo à meia-noite. Então a palavra, para quem chegou depois, é 2 Timóteo, capítulo 3. Nós lemos o capítulo 3 todo. A palavra forte, a palavra tema, que está aqui no folheto que nós separamos, é o versículo 16, está aqui marcado na minha Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus ou mulher de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, pastor, eu quero ser muito usado na obra de Deus. É através da palavra que você será muito usado, muito usada por Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Prepare aí, se você quiser, o seu copo com água para consagrar. Feche os seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, já estamos perto da meia-noite. É meia-noite, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, todos nós, eu, esses amigos que estão participando, estão buscando o Senhor, meu Pai. Não estão buscando o homem. Estão ouvindo a Tua palavra. E é glorioso, meu Pai, poder se reunir na igreja com o povo, poder se reunir na live com pessoas que, meu Pai, conhecemos, pessoas que não conhecemos, pessoas que fazem a Tua obra, são dedicadas, que enfrentam lutas, meu Pai, que tem momentos de dor, de choro, porque não é fácil. Não é fácil servir ao Senhor, meu Pai, com a piedade em Cristo Jesus, como nós lemos aqui. Não é fácil, meu Pai. As lutas são grandes, as perseguições são grandes. E Satanás, ele quer falar aos ouvidos da Tua igreja. Satanás quer corromper a Tua igreja, meu Pai. Como aquela palavra, meu Deus, da visão de Daniel, que fala que ele viu uma boca, que daquela boca, daquele chifre, daquela boca saía palavras de arrogância, de blasfêmia contra o Senhor. É o que Satanás tem feito. Satanás tem tentado sujar o coração das pessoas, colocando malícia, maus olhos. Satanás, ele usa quando ele fala mal de alguém, quando ele levanta contendas entre família, entre irmãos, entre o marido e a esposa, entre os irmãos de uma determinada igreja. Meu Pai, como o Senhor disse, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Pois o que sai, sai do coração.
Ah, meu Pai, nós não queremos sujar o nosso coração, nem sujar os nossos bons olhos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com esses Teus servos que estão firmes nesse propósito, querem ouvir o Senhor. O Senhor falou com os homens do passado. O Senhor, meu Pai, no livro de Atos é tão glorioso quando nós lemos que o Senhor falava com Paulo. Paulo, sai daí. Paulo, vai para lá. Meu Pai, o Senhor falou tanto com Paulo. E Paulo fez tanta diferença porque ele ouvia a Tua voz. E nós, meu Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não estamos aqui nos dedicando, buscando a palavra, a oração, meu Pai, à toa. Não é para encher o nosso ego, não é para ganhar nada material, é para ganhar o espiritual, Senhor. Então fala com a gente, fala com esses Teus servos, meu Pai. O Senhor sabe a luta deles. Não adianta ninguém mais vir falar. Tem coisas que o marido não vai falar, tem coisas que o pai e a mãe não vai falar. Tem coisas que o pastor, os amigos da igreja, não adianta eles falarem, pois é o Senhor, meu Pai. Só o Senhor pode dar a palavra certa para cada um de nós. Então, Senhor, nós consagramos esse mês de agosto ao Senhor, que seja o mês da Tua voz na nossa vida, na nossa mente, que as Tuas palavras fiquem seladas na nossa mente, nos guiando, nos dando a direção, ó Espírito Santo. Eu peço pela vida de todos esses amigos, que o anjo do Senhor se acampe dentro da casa dela, na família dela, cercando ela, que toda obra do mal seja repreendida, toda praga, inveja, maldição, que ela tenha paz na sua vida, paz na sua casa e livramento. Consagra a água que ela apresenta ao Senhor, peça de roupa dos familiares e que ela veja a Tua glória na vida dela. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a todos. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês. E amanhã, às 11h30, nós vamos estar entrando de novo com o propósito do mês de agosto, o mês da voz de Deus. Você vai se separar para você ouvir mais a voz de Deus. Através da palavra, através da sua dedicação, através da sua entrega, que nós fazemos aqui, essas 30 e poucos minutos, né, que nós estamos aqui falando da palavra, e uma palavra que me fortalece, que te fortalece, não importa a sua denominação e nem a religião. Você pode compartilhar, eu vou até pedir, se você puder, dar essa oferta, compartilhando com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Fala para ela assim, ó, a palavra que o pastor vai ler vai te ajudar a ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ser muito abençoado, independente da religião dela. Isso não importa a religião dela. Ela tem que ler a palavra e ela tem que falar com Jesus. E Ele vai falar com ela o que ela tem que fazer, onde ela tem que mudar, onde ela tem que caminhar. O Espírito Santo vai guiar. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.